Eu queria trazer nesta ocasião, na perspectiva da vigilância, do chamado à vigilância do crente. O crente que deve ser um atalaia, um vigia, estar atento, estar como uma sentinela. E pensando em sentinela, eu até gostaria de começar trazendo uma breve ilustração da vida militar, da carreira militar. Conta-se certa vez, não é sempre, até parece, né? Mas certa vez, num quartel, uma pessoa, um jovem, estava escalado de sentinela, e como sentinela ele deveria sempre estar ali atento na sua hora, né? Chama-se o quarto de hora. É dividido, os horários da madrugada, da noite, é dividido em quartos, né? em quatro partes. E aí tem o primeiro quarto de 10 à meia-noite, de meia-noite às 2, de 2 às 4. Então o primeiro, segundo e terceiro quarto, um deles é o terceiro quarto, é considerado um dos mais difíceis, né? Porque nessas alturas o soldado já chega bem cansado, né? E esse soldado estava de sentinela naquele dia, naquela ocasião. E nesse quarto de hora, nesse bendito terceiro quarto de hora, estava ele lá quando visitado pelo rondante, nós chamamos de rondante. Um oficial responsável por fazer as rondas e verificar como estão as sentinelas, se elas estão atentas, se elas estão bem, se não ocorreu nada, ninguém foi atacado. E ao encontrar aquele soldado, ele estava dormindo, né? O sono dos melhores, encostado, sua alma ao lado. O rondante observa, o oficial observa a situação dele, viu que ele estava em sono profundo, roncando ali, sentadinho já, ele não pode se sentar, ele estava sentado no banquinho, e o oficial chega muito perto dele, verifica a situação, e toma uma atitude, chega bem perto dele e dá um grito, como é padrão deles, né? E chama ele a atenção. Sentinela, toma a tua posição. E o pobre soldado, assustado, com medo, envergonhado até, ele tenta se desculpar e seus olhos estavam vermelhos de sono. E aí ele disse: não, tenente, eu não estava dormindo, eu estava apenas orando. Eu estava orando pela guarnição, pela segurança, estava orando pelo Senhor. É claro que o oficial riu, né? E aquele jovem passou a ser um motivo de risada, né? Então todo mundo passava a falar para ele e dizer que ele estava, você não estava dormindo, você estava orando, né? Já em tom de sarcasmo. Meus irmãos, essa é uma ilustraçãozinha simples que ocorre muitas vezes lá naquele ambiente militar. Mas eu queria trazer para nós essa ilustração como muitas vezes as desculpas são dadas quando alguém é destinado, alguém tem a missão de ser vigilante e é apanhado, distraído, sem estar preocupado, sem estar atento, não está ali pronto para cumprir a sua tarefa. E o interessante é a gente pensar nisso, meus irmãos, que a vigilância do cristão, ela também é necessária, ela é contínua. E ela não é apenas uma fachada, um disfarce, mas ela é uma postura que deve ser tomada por cada cristão diante de Deus. E por isso eu quero trazer esse texto hoje que nos fala sobre vigilância. É a chamada parábola da figueira. A parábola da figueira é uma exortação aqui. E diz assim o texto, a partir do verso 32, os irmãos conhecem, eu vou ler algumas porções, e eu vou até pedir que deixemos as nossas Bíblias abertas, para a gente ir acompanhando essa mensagem. Então diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós,
Quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, vem a tua Bíblia aberta, meus irmãos, e eu queria meditar com os irmãos nessa parábola que nos chama, nos fala desse evento tão importante. E a primeira perspectiva aí que eu queria ver com os irmãos, de 32 ao 33, quando diz assim: aprendei, pois, essa parábola. Quando diz aprendei, é porque de fato as pessoas precisavam aprender, os discípulos precisavam conhecer essa verdade e aprender do próprio Senhor Jesus o que de fato haveria de acontecer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. E aí, 2 pontos, vai dizer o que vai ocorrer daí para frente. Então, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo. É o 32. Ali Jesus usa uma imagem, uma figura bastante familiar aos seus ouvintes, a figueira. Talvez para alguns de nós nem tanto. Mas na Palestina, essa árvore era um termômetro das estações do ano. Quando os seus galhos se tornavam daquela forma como estava ali acontecendo, temos suas folhas brotando, eles sabiam que já estava chegando o verão. Portanto, ele estava falando algo que tinha todo sentido para aquelas pessoas. Assim também diz o Senhor: os discípulos deveriam aprender a ler os sinais dos tempos. Não para alimentar as especulações, mas para discernir que Deus está agindo na história e Ele está conduzindo e Ele está cumprindo todos os seus propósitos. Igualmente, meus irmãos, ele vai dizer no verso 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, e o texto vai dizer, as portas. Mas as portas o quê? Mas quais são todas estas coisas que é dito aqui no texto? No contexto geral, quando nós voltamos um pouquinho ainda no mesmo capítulo, mesmo 31, nós vamos ver que Jesus fala de várias situações. Há várias coisas ali. Guerras, perseguições. Será que nós não temos ouvido um pouco falar dessas coisas? Guerras nos últimos tempos, perseguições também, falsos profetas, catástrofes. E finalmente Jesus, ao falar todas essas coisas, no capítulo ainda, no 34, do 1 a 31, ele vai dizer que falar sobre a sua vinda gloriosa, a vinda gloriosa do Filho do Homem. Então ele diz ali que são sinais do desenrolar do plano divino que está para acontecer. Não são apenas dados para satisfazer a curiosidade humana, mas para fortalecer a fé e torná-los vigilantes. E é bem verdade, irmãos, que ao longo da história da igreja, algumas pessoas tentaram, apenas por especulação, analisar os fatos ocorridos e a marcar datas. Nós sabemos que em todas essas tentativas foram falhas. Por isso, o texto aqui, o próprio Senhor Jesus já vai deixar bem claro que nem os anjos sabem, nem o Filho, somente o Pai. Verso 36. E, por outro lado, Jesus deixa claro
que é interessante eles analisarem os sinais. O que Jesus está dizendo com isso? Não é para que a gente venha marcar uma data, não é essa a questão. Algumas pessoas pegam textos isoladamente, por exemplo, um texto que é muito falado é lá em Atos 1, deixe-me ver, se não me engano, Atos 1, 6 ou 7, aonde Atos 1, 7 diz assim: respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí algumas pessoas olham esse texto e dizem, não, mas não nos compete olhar esse texto. Mas se a gente for entender o texto melhor, nós vamos ver que aqui havia apenas uma especulação, queria marcar data. Era apenas isso. As pessoas procuraram, né? E procuraram o Senhor para saber quando que ele ia restaurar o reino, e é dito ali que não compete a eles. Já aqui no texto de Mateus, nós somos aqui convidados a olhar os sinais, os sinais dos tempos. E aí o texto vai dizer ainda, no 33, igualmente, quando vistes esses sinais, quando vistes estas coisas, esses sinais, saber que estás próximo. Ora, para que ver esses sinais, se não for para realmente ser fortalecido, se não for para estar vigilante? Não para definir uma data, porque Jesus já deixou claro. Então, meus irmãos, nessa perspectiva eu queria que nós estivéssemos olhando esse texto, dentro desse contexto geral, entendendo que Jesus estava aqui trazendo uma mensagem para que pudesse ser aumentada a fé dos seus ouvintes. Não apenas curiosidade, não para matar a curiosidade de alguns, mas para fortalecer a fé dos santos. A segunda perspectiva que nós podemos aqui olhar é que Jesus queria deixar claro, e aqui há um propósito maior, deixar claro que a sua vinda era certa. Então a questão não é uma data, a questão era que a vinda dele era certa. De 34 a 36 diz assim: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que isso aconteça. E aqui é um debate. Aqui é um debate sobre essa expressão, essa geração. Mas no ponto central aqui não é questão de um grupo X ou um grupo Y. Aqui, o debate aqui não é cronológico, ele é escatológico. Aqui a mensagem era clara que as palavras de Cristo são certas. O céu e a terra passarão, e as palavras dele, essas não vão de passar. Essa é o centro dessa fala. Ele reafirma que o cumprimento do seu propósito é inevitável, mas ainda ele alerta no 36, mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe. Irmãos, aqui há um ponto importante, muito importante. Jesus, em sua encarnação, voluntariamente ele se submeteu à limitação humana, como isso é explicado lá na carta aos Filipenses, especialmente capítulo 2. Os irmãos lembram, como o texto deixa claro que ele deixa a sua glória e vem, se humilha, passa a estar conosco numa situação bem humana. Não é aqui para ser calculado, mas para ser aguardado aquele dia com fé. Então, meus irmãos, quando ele diz, sou pai, sabe? Ele está dizendo assim, guarda com fé, não calcule, não tenta fazer cálculos. Sabemos que a história nos conta de que muitas pessoas fizeram cálculos, estimativas, tentaram montar pontos para concluir que a chegaria um dia X, e eles erraram em todas essas perspectivas. Aqui o texto deixa muito claro. Então, o que nos chama aqui a atenção é que há, da parte de Deus, em andamento, algo para acontecer, que será a vinda do Filho do Homem. Nós não podemos passar
ler o livro de Mateus, como estamos estudando nesses dias, sem parar nesses pontos e analisar isso com o coração muito aberto. E procurar entender aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. O texto continua e vai falar dos dias de Noé. E quais são esses dias de Noé? Pois assim como no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, verso 37. É uma advertência, né? A indiferença que ocorria naquele tempo e talvez em muitos corações da nossa época, do nosso tempo. Nos dias de Noé, o julgamento veio sobre uma geração que vivia normalmente cometendo muitos pecados. Comendo, bebendo, não que exatamente comer e beber em si fosse o pecado. Casando-se e sem discernir o tempo de Deus. E aí está a grande questão. Aquele povo não conseguia entender que agora estava chegando um dia de Deus. Havia mensagens para que eles entendessem o que estava para acontecer. E não houve esse discernimento. E Jesus traz isso agora para uma outra época, para a sua época ali onde ele estava com seus discípulos, para dizer que também ali estava ocorrendo essa indiferença. Não que as coisas que as pessoas estivessem fazendo fossem exatamente todas más nesse sentido, porque casar, comer, beber são atividades da vida normal. Mas o grande problema é a indiferença. A indiferença, e talvez seja esse o grande problema. Inclusive, muitas vezes em meios que nós chamamos até de meios cristãos. Muitas pessoas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Isso é indiferença. Esses são os dias de Noé. E meus irmãos, a história se repete. Quantos vivem assim? Quantos ouvem uma quantidade enorme de mensagens de autoajuda, mas quando falamos da volta do Filho do Homem, esse eu não quero ouvir. Esse assunto deixaremos para outra ocasião. Talvez alguns assim diriam, né? Quantos membros de igrejas vivem de forma morna, distraída, indiferente também? E a pergunta que nós devemos sempre nos fazer é essa: como estamos diante de tal promessa, de tal palavra, né? Estamos vivendo assim, como aqueles que estão discernindo os tempos. E como o texto aqui traz coisas, meus irmãos, que se a gente parar e pensar um pouquinho, o que nós estamos vendo, né? Também. O capítulo 24, esse capítulo, ele é bastante esclarecedor para todos nós. E é interessante a gente pensar como as pessoas muitas vezes estão também distraídas, como nos dias de Noé. E meus irmãos, o texto me faz parar e pensar, e me colocar diante de Deus. E até mesmo cantar, e até mesmo falar de coração, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estávamos conversando, eu e minha esposa, né, sobre justamente esse dia. Alguns cristãos até aceitam e admitem que isso aconteça. Mas a pergunta é: anseia que isto aconteça? Há um desejo que isto venha? Ora vem Senhor Jesus. Isso é Maranata. Meus irmãos, há muitos cristãos que não suportam ouvir esta mensagem. Mas ela está na palavra de Deus. E não dá para a gente pular alguns dos ensinos tão poderosos como este da palavra de Deus. O texto vai dizer, no verso 40 e 41, dois no campo, né? Então, dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado, verso 40. Né? Este é um dos textos assim, mais fortes, mais intensos desta parábola, dessa passagem. Imagine, um vai, chegou o momento, um está preparado, um está atento, está vigilante, não tem desculpa, não vai dizer, não, eu não estava dormindo, eu estava orando pelo Senhor. Imagine que
aquela introdução que nós falamos de uma sentinela. Imagine que essa sentinela somos nós. E que aquele oficial rondante é o próprio Senhor que vem a nós. E olha o nosso estado, como está o nosso coração, como está a nossa perspectiva diante da sua volta. Qual a palavra que temos a dizer ao nosso Senhor? Por isso eu disse que esse é um texto muito intenso para nós. Jesus ele nos mostra que a separação ela será repentina, ela será súbita, ela será pessoal também, porque fala de um e fala de outro. Até conheço uma canção antiga, um louvor muito antigo, que dizia que, não sei quem já ouviu essa música, que dizia que 50% que vão entrar no céu, porque eu creio que baseado talvez no 1 e 1, né? Já que um vai ser retirado, o outro vai ficar, e nessa música dizia que 50% vai ser deixado e 50% vai subir ao céu. Mas aqui não é quantitativo, né? Aqui é um exemplo de que haverá separação e é individual. Eu penso que mais importante entender aqui a proporção é entender a individualidade da situação. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa nos nossos entes queridos, nos nossos amigos, aqueles que já conheceram o Evangelho, aqueles que não conheceram, aqueles que rejeitaram, aqueles que disseram que aceitam, que recebem e são até amigos do Evangelho, até caminham juntos, participam de algumas coisas, mas de fato o seu coração ainda não foi totalmente entregue a Jesus. Penso, meus irmãos, que Jesus está falando de algo aqui que não tem a ideia do coletivo, embora haverá um movimento enorme, mas aqui não será que algo coletivo, mais profundamente individual. Cada um, ainda que sejam simultaneamente, mas cada pessoa é individualmente responsável diante do Senhor. Como está a nossa vigilância? No mesmo tempo, no mesmo campo, no mesmo lar, haverá distinção? Sim. Deus conhece os seus. A palavra é muito clara para nós. Isso, meus irmãos, deve gerar dentro de nós um grande despertamento para essa realidade. A realidade do juízo de Deus. Isso não é para nos amedrontar, mas é para entendermos o senso de urgência da pregação, do testemunho e da nossa fidelidade diante de Deus. Da vigilância. Começando, claro, por cada um de nós. Começando com os que estão mais próximos de Deus. Portanto, eu trago para mim, para meu coração, primeiramente, essa mensagem. Por último lugar, é um chamado à vigilância constante. Versos 42 e 44. Portanto, diz o texto: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vigiai aqui. Não é uma paranoia, não é para ficar. Não é bem isso. Não é também ter medo do amanhã. Não. Na verdade, ser fortalecido com essa palavra. Mas sim é viver cada dia como se fosse o dia da volta do nosso Senhor. É um convite à fé. É um convite à fidelidade, à sobriedade. Penso eu. Por isso o texto continua dizendo: ficai também vós apercebidos. Podemos ficar apercebidos, sim ou não? Podemos. Porque a hora em que não cuidarem, ou seja, não vou saber a hora que nós estejamos apercebidos. O Filho do Homem, diz o verso 44, virá. Há muitas aplicações para a vida nossa cristã. Mas aqui, meus irmãos, para mim a aplicação clara que eu gostaria de deixar para nós é que nós, mesmo não sabendo quando ele virá, nós sabemos que ele virá. Isso é certo. Devemos sim estar prontos com as nossas vestes, como foi falado pela manhã hoje. Foi uma das perguntas ao nosso professor, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Sabemos que as vestes são os atos. Há um texto lá que vai dizer, uma visão também lá no Apocalipse, que
João vê uma multidão de pessoas, estavam vestidos de veste branca, diz o texto, e ele pergunta: Senhor, quem são esses que estão vindo, que estão subindo nesse caminho aí? Quem são estes? E o texto vai dizer: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Portanto, vestes está se tratando de vida entregue ao Senhor, de vida transformada, de vida lavada, de atos, de atitude cristã. E, meus irmãos, essa aplicação traz para nós essa ideia, né? Devemos sim estar prontos, preparados, não devemos ter receio de falar dessas coisas, de viver essas coisas, de almejar essas coisas, de estar com as nossas vestes limpas. Também é dito lá em Apocalipse: com as lâmpadas acesas, preparadas, cheias de óleo, com o coração voltado para o Senhor. É o que Jesus vai falar isso lá no Evangelho também de Mateus, em algum momento, né? Irmãos, o ensino de Jesus aqui é que não é para incutir medo, eu sempre trago esse pensamento, né? Mas a esperança, né? Uma esperança responsável, uma esperança que percebe, de fato, consegue discernir os sinais do tempo. Os sinais são claros. Acredito que nunca se falou tanto em guerras como tem se falado nos nossos dias. Nunca tem se falado tanto em tantas outras coisas que estão aqui neste mesmo capítulo, como nós temos visto em nossos dias também. E essa, meus irmãos, né, é uma mensagem que precisa marcar no coração do crente. Cada dia, nas suas orações, cada dia que ele vai evangelizar. Quando vou evangelizar alguém, eu fico sempre pensando: será que se eu não falar para ele agora, ele terá uma outra oportunidade? Se Cristo viesse hoje, como ele nos encontraria? Essa é uma pergunta, né? Dormindo, espiritualmente, como aquela sentinela vigilante e com as desculpas, né? Eu não me lembro qual foi a palavra que o oficial deu àquele jovem, mas me parece que ele disse o seguinte, se não me engano foi essa palavra, que vigiar vem antes de orar, né? Talvez se referindo a outro texto que vai dizer vigiar e orar, né? Para que não entreis em tentação. E, meus irmãos, essa realmente é uma chamada à vigilância com respeito à volta de Cristo. Penso eu que essa é uma das palavras da Bíblia, do Evangelho de Mateus, que deve realmente marcar o coração do crente. E ele se debruçar sobre isso. De fato, abrir o coração diante do Senhor. E cada dia ele, se ele tem a sua vida entregue na mão de Deus, cada dia dele glorificar a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E esse dia será um dia de vitória, de alegria, para todo aquele que está vivendo dessa forma diante do Senhor. Que seja assim para todos nós, amados, né? E essa palavra realmente fale muito aos nossos corações na nossa caminhada. Sejamos essa testemunha fiel neste mundo que está, ao nosso ver, bastante distraído. Que nosso testemunho ele possa ser realmente instrumento de Deus, instrumento para despertar aqueles que talvez estejam sonolentos espiritualmente, para essa grande realidade. Há uma eternidade que está caminhando e todos nós compareceremos diante do Senhor. E eu quero terminar orando com os irmãos. A esse tema faz muito a gente pensar e refletir. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nos ensina, Pai, a discernir os tempos, não com medo, mas com bastante fé. Senhor amado, livra-nos da indiferença dos dias de Noé, como Jesus fala claramente aqui nessa sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver como servos, vigilantes, prontos para a vinda do Senhor, para a tua vida. Que cada dia nosso, Senhor amado, seja vivido à luz da eternidade, à luz da tua promessa. Que os nossos olhos sejam fixos cada vez mais em ti, na tua palavra,
do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.